Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas acabam fazendo, como fazer para ajudar alguma pessoa que está com depressão, como fazer para ajudar uma pessoa que está com pensamentos de autoextermínio, como fazer para ajudar alguém que está necessitando de amparo, necessitando de um auxílio mediante algumas inquietudes mentais que acabam acontecendo diante de algum episódio da vida ou de diversos episódios, né, que acabam juntando. Na realidade, nós vamos respondendo à vida, nosso comportamento ele acaba sendo, é claro, de acordo com o que a gente já adquiriu, de competências, de habilidades, né, o que a gente já aprendeu aqui, o que a gente já aprendeu com nossa convivência, com a convivência com as pessoas, né, com a convivência com o mundo, na realidade. E a partir daí nós vamos adquirindo a maturidade, nós vamos adquirindo a imunidade necessária para a interação com a vida. Então todos nós reagimos de formas distintas. É claro que a perda de um ente querido muitas vezes acaba deixando a pessoa num estado realmente de depressão, acaba deixando a pessoa num estado difícil, né, de enfrentamento dessa situação. A perda do emprego, por exemplo, acaba também sendo um momento desafiador para as pessoas, mas notem que se nós perguntarmos através de uma escala de 0 a 10, né, quanto isso está impactando negativamente na sua vida, a maioria das pessoas, é claro, acabam dizendo notas diferentes. Então, o desafio ele é proporcional ao que a gente já viveu aqui na Terra. Às vezes, a gente acaba participando de algumas atividades e, na realidade, não conseguimos ter, né, a desenvoltura para poder ultrapassar aquele desafio. E daí nós vamos em busca da ajuda, vamos à busca de uma mão amiga, de um conselho, muitas vezes, ou apenas de alguém que possa nos escutar, nos acolher. Então tudo que acabam acontecendo com a gente vai reagir para com o mundo de acordo com o que a gente já aprendeu, né? Nessa nossa construção de personalidade, desde a nossa infância até os dias atuais, nós vamos construindo nessa interação com o mundo. E a interação com o mundo, ela se dá de diversas formas. Nós podemos interagir com o mundo através da fala, através da escuta, através do cheiro, através do tato. Então, os sentidos acabam sendo também propiciadores de aprendizados, né? Nós podemos enxergar alguma coisa e, a partir daí, tomar aquilo como uma lição. Nós podemos sentir um cheiro, por exemplo, há 10, 15, 20, 30 anos atrás e hoje ser capaz de perceber, de sentir, né, um cheiro, aquele mesmo cheiro ou aquele mesmo cheiro de uma sensação antiga, de uma lembrança antiga que acabou acontecendo. Então nossa vida, né, desde a nossa infância, ela é marcada pelos aprendizados que são constantes. E muitas vezes nós acreditamos que são de episódios únicos, mas não, na realidade, essa construção de maturidade, de imunidade, ele acaba sendo de episódios que acontecem diariamente. Então vamos sendo construídos, é claro que às vezes um episódio muito forte, um trauma muito forte, ele acaba impactando realmente negativamente na nossa vida. E a partir daí a gente acaba acumulando alguns excessos, né? Nós acabamos criando algumas camadas em nós que vai fazendo com que a gente não interaja com o mundo da forma como a gente gostaria, da forma que a gente pudesse ir aprendendo. Na realidade, a gente vai se fechando de acordo com esses traumas realmente que são desafiadores para, né, todos nós. Mas, na realidade, essa construção, desde
lá da infância é que vai dar o tom, né, da nossa resposta à vida diante de qualquer coisa que acaba acontecendo. Então, cada um vai reagir de uma forma. Não existe uma fórmula, né, onde a gente pudesse destrinchar, né, 10 passos para isso, 5 passos para aquilo. Não, não tem. Mas como a gente pode acolher, como a gente pode ajudar aquelas pessoas que estão nos procurando, que muitas vezes vêm nos procurar sem que a gente perceba. Muitas vezes a pessoa faz liga, né, faz um telefonema para alguém e fala algum assunto ou outro para tentar ver se consegue uma via, né, de comunicação com o interlocutor para começar a desabafar, para começar a contar a sua história, para começar a contar o que está se passando na sua vida. Isso acaba acontecendo, mas às vezes a gente muito fechados, né, com nossos afazeres, muito fechados porque estamos realmente andando de olhos fechados na vida, e aí isso acaba interferindo nesse processo de abertura de comunicação para que o outro venha e fale, né, e desabafe. Então nós precisamos também perceber esses sinais que as pessoas acabam dando, né? São diversos tipos de sinais que as pessoas acabam nos dando, e a partir daí a gente pode, com certeza, acolher melhor essas pessoas que acabam buscando ajuda. E, na realidade, a dica principal é não julgar. A pessoa acaba trazendo uma demanda, né, de dor, de aflição, de sofrimento, e às vezes a gente, no intuito de ajudar, muitas vezes nós falamos: puxa, mas você tem tudo, tem isso, tem aquilo. Puxa, mas em comparação com fulano ou cicrano, com outras pessoas, você está em vantagem, você tem muito disso, tem muito daquilo, e a pessoa, isso acaba não ajudando, né? Esse processo, muitas vezes, a pessoa quer ajudar e acaba trazendo algumas frases desse tipo para fazer com que a pessoa realmente entenda, né, a sua situação atual, que é uma situação diferenciada, né, diante de algumas outras pessoas, mas na realidade isso acaba atrapalhando. O melhor caminho para ajudar essas pessoas é apenas escutá-las. Abra sua mente, escute apenas, né? Muitas vezes nós não temos esse hábito de escutar, né? Nós só esperamos a vez de falar. Então, só esperar a vez de falar, a pessoa está falando uma frase, está contando alguma coisa que aconteceu com ela, e a gente está aqui imaginando aquilo, viajando em outras histórias, ou já preparando uma resposta para aquela pessoa, né? Ou já julgando aquilo para interferir, fazer alguma intervenção, falar algo, retrucar algo diante do que a pessoa está trazendo para a gente. Mas, na realidade, o que nós precisamos é apenas escutar. Escute presencialmente. Esteja presente na conversa. Escute, né? Faça perguntas, né? Como a pessoa está enfrentando aquilo, né? Se coloque na situação. É difícil esse ponto, nos colocarmos na situação da outra pessoa, porque, como eu falei, isso é uma construção. Cada um se prepara de determinada forma, né, de acordo com o que vem da vida para essas pessoas. Mas escute, apenas escute. Faça perguntas, não de julgamento, não de curiosidade, mas perguntas no sentido de apoiar a pessoa a falar mais. Apoie, acolha aquela dor, aquela aflição, aquele sofrimento das outras pessoas. Quando nós paramos para escutar sem julgamento, quando nós paramos para acolher e entendendo que a outra pessoa realmente ela precisa da ajuda, isso acaba tendo reverberando, isso acaba sendo um processo de comunicação, abrindo um processo de comunicação. Às vezes já aconteceu comigo, das pessoas me procurarem para desabafarem de algo, alguma dor que elas estão sentindo, e já aconteceu algumas vezes de eu escutar a história, escutar o que a pessoa está falando e tentar me colocar naquela história. E
Às vezes, isso já aconteceu. Eu falar apenas isso. Puxa, eu no seu lugar estaria igual ou pior a você. E aí a pessoa já ficou em estado já de alerta, num processo de abertura de comunicação. É como se a pessoa dissesse, puxa, ele está me entendendo. Ele me entendeu. Ele não me julgou. Ele não quis mudar de assunto. Ele não quis me comparar com alguém. Então isso é salutar, isso é saudável. Quando nós fazemos isso, nós começamos a abrir um processo de comunicação. E daí a outra pessoa começa a falar, ela começa a desabafar. Isso acaba tirando muitas vezes uma carga pesada que a pessoa vinha carregando, porque não estava encontrando ninguém que pudesse escoar, que pudesse acolher apenas uma fala.